Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões, que hoje vai tratar sobre o teleférico. O projeto já foi aprovado, mas é motivo de muita discussão na cidade. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o vereador Lino Pérez, professor e coordenador do GEMURB, Grupo de Estudos da Mobilidade Urbana da UFSC. Um prazer recebê-lo aqui novamente. E o professor Werner Kraus Júnior, que é estudioso da área de mobilidade e fez um estudo técnico também sobre o tema. Eu vou começar mostrando coisas que vocês já é de conhecimento de vocês, mas para o telespectador que está em casa, algumas características do teleférico que a prefeitura quer, né? O teleférico liga a região do Ticem com a Praça Santos Dumont na Trindade, custo de implantação em torno de 150 milhões, metade do custo financiado pelo PAC 2, metade com recursos próprios, né? A tecnologia de gôndola similar é usada nos projetos do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e Caracas, na Venezuela, entre outros. E cabines de aproximadamente 10 passageiros, demanda diária de 10 a 15 mil usuários e uma estação no maciço do Morro da Cruz, no alto da Caeira do Saco dos Limões. Professor Werner, eu começo falando com o senhor. Prazer recebê-lo aqui. O senhor afirmou em alguns depoimentos que o teleférico traria mais problemas do que soluções e também que ele atende a uma demanda de apenas 6%. Eu queria que o senhor explicasse por quê. Bom, o prazer é meu, Amanda, de estar aqui no programa, né? Cumprimento também os telespectadores em casa. De fato, como ressaltasse no início do programa, trata-se de um projeto extremamente polêmico, que ainda não foi aprovado em sua totalidade. Na verdade, o projeto não existe ainda, a prefeitura está em elaboração. Né? A nosso ver, é um desastre que a prefeitura tenha optado por esse tipo de solução para a mobilidade urbana. Por quê? Vamos começar pela questão do custo. Né? Se o teleférico fosse gratuito, eu seria a favor. Se viesse de graça, estava tudo bem. Né? Se ele custasse 20 milhões de reais, acho que talvez ainda desse para aceitar. Mas como se trata de um projeto de 150 milhões ou mais, e nós já temos evidências aí para dizer que vai custar mais que 150 milhões, financiado, ou seja, a cidade de Florianópolis vai ter que pagar pelo financiamento de tudo isso que está vindo aí, quando o prefeito anuncia, consegui captar 90 milhões. Não é dinheiro de graça, nós vamos ter que pagar de volta esses 90 milhões. Acrescidos, de mais dinheiro para terminar a obra, que 60 milhões no mínimo, mas todos os custos operacionais e de manutenção vão representar, para vocês terem uma ideia, um subsídio anual para manter esse negócio operando da ordem de 30 milhões de reais. Não é possível que a gente imagine um sistema de baixa capacidade, vai atender aí 10, 15 mil viagens por dia, que custe para a cidade 30 milhões de reais. O prefeito diz que tem duas justificativas importantes para esse projeto. Né? A primeira é de que atenderia a população de baixa renda do maciço do Morro da Cruz. Falso. Por quê? A única estação que está no maciço está lá no alto da Caeira e tem poucas casas ali por perto. Tem uma certa população ali de, 600 pessoas no máximo no alto da Caeira. E essa comunidade, inclusive, já é atendida por 3 acessos pavimentados, um para o Saco dos Limões, outro aqui para o centro e o terceiro em direção à Trindade. É muito barato, muito fácil implementar um serviço de vans que atenda, que dê maior frequência ao serviço de transporte coletivo para aquela comunidade. Hoje existe uma linha de ônibus lá em cima, mas ela é de muito baixa frequência. De fato, precisa ser melhorada. Mas gasta aí 1 milhão, 2 milhões, nós vamos ter um belo de um serviço para atender aquela comunidade. O resto dos 30 e poucos mil moradores do maciço não vão ser beneficiados, porque eles moram muito longe da estação. Eles não vão ter como chegar na estação. É um absurdo que a prefeitura tente informar, quando na verdade ela está desinformando o cidadão, sobre esse aspecto. O segundo aspecto que a prefeitura destaca é o turismo. Diz que os turistas vão andar e tal. Bom, se o turista viesse a pagar o que se paga no bondinho do Pão de Açúcar, R$60 por viagem, ou no Parque Unipraias de Balneário Camboriú, para quem conhece, lá se paga R$40 por viagem, tudo bem. Aí nós teríamos o turista talvez até custeando, se ele viesse em bom número. O problema é que a experiência internacional mostra que quando um teleférico para turismo está competindo com acesso por estrada, os turistas vão pela estrada. Claro, o teleférico é legal passear, mas tu não pode cobrar muito caro, senão o cara vai pegar o carro e vai subir no ponto da estação. A Vila Nova de Gaia, que é a cidade vizinha, a cidade do Porto, em Portugal, implantou um teleférico nesses moldes. Era para turismo, era para mobilidade, não sei o que e tal, mas ele vai no mesmo trecho de uma estrada. Os turistas não embarcam no teleférico, eles vão pela estrada. Então a aposta que a prefeitura está fazendo, que por acaso os turistas poderiam vir custear o teleférico pagando mais caro pela viagem, é um tiro na água, é completamente equivocado
em termos de planejamento de transportes. Portanto, somando aí a questão do alto custo de implantação e o custo anual de subsídio na casa dos 30 milhões, né? O fato de ele não atender às questões sociais de mobilidade para os moradores do maciço do Morro da Cruz. E o fato que a aposta em turismo vai se revelar muito furada, além de outros problemas que a gente tem anotados aí, não é, professor Lino? Fazem com que essa solução, de fato, não seja nem um pouco recomendada. Pelo contrário, nós estamos aí pegando um elefante branco que vai ser difícil de alimentar pela vida útil dele. O Morro da Previdência, depois fala. O senhor vereador também pode colocar suas ressalvas. Por que ele é inviável? Sim, ele é inviável porque é um modal fora de lugar, né? Está fora de lugar. Ele não é o modal em si, deixar bem claro, né? O modal ele é interessante e depende de onde que está colocado, tá? Então, esqueçam quem está criticando, que nós estamos criticando o modal teleférico, né? Ali, naquela situação, o prefeito tinha que investir na própria proposta que ele mesmo está fazendo, que não é dele, é da sociedade, que é uma demanda já de muitos anos, tem um corredor de ônibus exclusivo, que faz volta do maciço, tá? O paradoxo disso é que ele vai fazer o corredor de ônibus exclusivo. Desculpe, eu tenho que. É corredor de ônibus exclusivo. E as pessoas saem do Ticem para chegar na Altacaeira, para chegar na pracinha da universidade, né? Eles vão levar mais tempo que pegar o corredor de ônibus. Hoje já, se você pega o Transcaeira que passa, né, que passa pelo morro, corta. Sim. E passa por cima da Altacaeira e chega lá na universidade. Hoje o ônibus, normal, no ônibus. Que aumentando a frequência desse ônibus hoje, ele leva mais ou menos no máximo 15 minutos para atravessar o Morro do Maciço. Esse aí, olha só, pessoal, você sai do Ticem, tem que sair do ônibus, pegar a estação do Ticem. Tem problema também, os arquitetos da própria prefeitura estão reivindicando que fique na passarela, que o arquiteto dentro do prefeito está projetando uma passarela, que a torre olha só, saia do Ticem, que é pior ainda, vai ficar perto da passarela que vai atravessar em direção ao mar. Sai da Praça 15 em direção ao mar. Aí, imagine, se você for isso, está pior ainda. Vai ter que sair dali, ir até o Ticem, depois você sai na torre, sobe lá na Altacaeira, lá em cima, subindo quantos metros? 170 metros, para lá, porque ele parou um pouquinho, né? Ele vem lentamente descendo, chega na universidade. Depois da universidade, que é uma pracinha, que aliás é um patrimônio da comunidade, que já tem um projeto de revitalização daquela praça, com apoio da prefeitura, pasmem, no orçamento do bairro. E vai ser vou usar aquela colocatória, vai acabar com a própria praça que foi aprovada pela comunidade, que é outro problema também. E depois dali ele tem que caminhar até a universidade ali. Bom, então, nesses tempos todos, vai levar 20 minutos, já acabou. Quer dizer, vai levar 20 minutos ou meia hora. Quer dizer, vai levar quase que o dobro do tempo. Pasmem, num valor de 150 milhões, quando atualmente todo o sistema seria 150 milhões, segundo o que liberou até agora pela Caixa Econômica. Então, a proporção desse modal chega hoje a 60 milhões até 150, segundo o professor Werner, para chegar a mais. Um modal que tem 6%, que pega e se compara com todo o sistema todo o maciço. Pior, na Edu Vieira, que é outro problema, a Edu Vieira em si, ela só tem até agora 10 milhões, que é uma via que precisa ter túneis, soterramentos, mesmo que seja na superfície, nós somos contra, a prefeitura está propondo só na superfície, né? Nós estamos propondo que o senhor trouxe o projeto aqui para a gente, para ser aquilo ali hoje seria seu, você custa milhões, mas seria, não sei, na ordem de 80 milhões ou mais, para fazer só aquele trecho ali, né, de 4 quilômetros. Isso aí só está com 10 milhões. Olha só, uma obra fundamental que o prefeito reclama que a universidade não cedia o terreno. Só 10 milhões. E o teleférico, 66 milhões. É uma coisa absurda, que está tudo invertido. Então, para ser sério, senhor prefeito, pegue esse dinheiro e invista no sistema de corredor de ônibus de transporte em torno do maciço, que não é só em torno do maciço. O corredor de ônibus tem que pegar para todo o município. Era exatamente sobre isso, desculpa lhe interromper, vereador, era exatamente isso que eu queria falar, tratar com os dois. O corredor de ônibus, o senhor é um estudioso também na causa, defende isso. Seria a solução, o start, para que a gente possa, enfim, transitar em Florianópolis tranquilamente? Assim, muito claramente é a solução. E esse claramente vem da observação do que acontece em outras cidades do mundo. Sim. No mundo todo, cada vez mais, seja na Europa, seja na Ásia, até nos Estados Unidos, as soluções mais atuais de mobilidade urbana estão sendo feitas com corredores de ônibus. Explicando para quem está em casa, corredor de ônibus. A cala exclusiva, né? A faixa exclusiva para o ônibus. Segregado. É segregado, ele não compete com o automóvel, ele vai sozinho na faixa. Né? O carro não entra na faixa. Isso, e além disso, os ônibus aqui em Florianópolis, vocês podem perceber, eles perdem muito tempo nos pontos de parada. Ali na universidade, tem um ônibus que chega a ficar 10 minutos parados na operação de embarque.
Então, o que os corredores modernos de ônibus têm? Estações de pré-embarque. A pessoa paga na entrada da estação, o ônibus chega, ela embarca, como em Curitiba. Né? Quem conhece Curitiba sabe Sim. como é que funciona. Então, essa é a solução que está sendo usada no mundo todo. Né? Até assim, 2009, por aí, aqui em Florianópolis ainda existia a concepção de que essa solução não era viável para cá, porque o nosso sistema viário não suportaria. Os carros ficariam muito congestionados se a gente reservasse uma faixa do que existe aí no sistema viário para carro. Pois bem, nós fizemos um estudo agora na universidade que mostra que se implantássemos 3 corredores, um no estreito, pro acesso à ilha, tá? Um no estreito, um na Ivo Silveira e um na Max de Souza, em Coqueiros. Como está hoje, botando esses 3 corredores, de fato o trânsito para. A cidade para, ninguém mais consegue chegar na ilha, quer dizer, o negócio fica maluco. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, e a notícia surpreendente, é que se você tirar 3 mil automóveis, 3 mil, não é nada, significa 3 mil pessoas, do horário de pico da manhã, o congestionamento para o automóvel retorna ao nível atual e o ônibus tem a sua velocidade, obviamente, triplicada. E para tirar esses carros das ruas, a gente tem que oferecer um transporte mais adequado. Como se faz no mundo todo, né? Cada vez menos as cidades toleram o carro chegando no centro. Cada vez mais eles são deixados de fora. Mas retomando uma questão que o professor Lino levantou, o vereador Lino, da questão da contradição da prefeitura de estar construindo um corredor exclusivo para ônibus em direção à universidade no mesmo trajeto do teleférico. Isso que a gente não consegue entender. Quer dizer, se o teleférico fosse a única solução de acesso a algum certo ponto, não é, professor? Estaríamos de acordo que seria o modal, ou o modo de transporte adequado. Mas não é o caso. Aqui nós temos, inclusive, um corredor sendo construído e a mesma capacidade do teleférico pode ser suprida por 12 ônibus. 12 ônibus biarticulados, daqueles mais modernos, como circulam em Curitiba e tal, né? Isso dá conta de suprir a capacidade do teleférico. E esses 12 ônibus iam custar aí, sei lá, 15 milhões no máximo. 15 milhões, tá? Num corredor que já existe. O problema em relação a isso, desse corredor e do teleférico, é o seguinte: vai ter dia de mau tempo que o teleférico vai ter que parar. Não tem jeito. Entra um vento sul, ele tem que parar, não é? E se isso for no horário de pico, significa que nós vamos tirar a capacidade do sistema, que a prefeitura agora está anunciando, da ordem de 3 mil passageiros por hora. Ora, você imagina que o sistema está funcionando azeitado. No sonho da prefeitura ele está funcionando, tá? Então ele está transportando 3 mil. A outra demanda para esse corredor, que deve ser mais uns outros 3 mil, vai de ônibus. Então 3 mil de ônibus, 3 mil de teleférico. Então o sistema de ônibus está dimensionado para 3 mil. Aí dá um mau tempo, o que acontece? Fez um sistema de ônibus dimensionado para 3 mil e tu, de repente não tem teleférico. Vai ter que transportar 6 mil ali. Vamos ter um outro problema. Gigante. Então, o que acontece? A prefeitura vai ser obrigada a operar o sistema de ônibus com ociosidade, para o caso o teleférico parar de operar. Aí o usuário pode migrar para o ônibus e não ser tão complicado assim. Então, por exemplo, em vez de ter 3 mil lugares de capacidade no ônibus, bota para 5 mil, por exemplo. E roda vazio com 2 mil. Encarecendo a operação do transporte coletivo por ônibus. Entende? Quer dizer, o que a gente está chamando de capacidade de reserva. O ônibus tem que funcionar meio vazio para que quando pare o teleférico tenha espaço para levar gente. Quer dizer, não faz sentido. Isso em lugar nenhum do mundo seria um projeto sério. Isso. E quero destacar um ponto central para nós. De novo, a prefeitura atual reproduz erros dos anteriores, dos governadores anteriores. O PLAMOS, que é um sistema agora de um estudo de origem e destino, o professor Velho, inclusive, está envolvido, que ele finalmente faz o estudo para depois fazer um projeto. Até agora o prefeito não tem nenhum estudo concreto de origem e destino. Segundo, ele libera recursos do governo federal, da Caixa, mas não tem um projeto. O que é um descalabro do ponto de vista técnico. Primeiro você tem que ter projeto, debater também, com a sociedade que projeto é esse, para fazer quais são os modais corretos, etc., se é teleférico, se não é teleférico, se é funicular, e depois aloca recursos. Ele fez ao contrário. Aliás, isso vem da gestão do Dário Berg, que na época já tinha alocado essa parte. O paradoxo é que o próprio Dário Berg deu uma solução interessante. Ele tinha começado o funicular, que é aqueles elevadores inclinados, no Morro da Cruz. Se essa verba, que vai de 66 milhões, pode chegar a 150 milhões de teleférico, senhor prefeito, desloque para o corredor de ônibus, já falei, e construa, então, 6 funiculares, elevadores inclinados, e isso se a população precisa, que é para obra, os idosos, para mudança, etc., que complementaria, aí sim, o ônibus, o Transcaeiro, os ônibus, entendeu? Perfeito. Essa questão está invertido. Exatamente isso para mim, é quase, é uma falsidade técnica, política, e que depois vão ficar... E social, não é, professor? E social, que engana a população.
Exatamente sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. A gente já volta já. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E a gente volta já com o programa Impressões, que hoje está tratando sobre o teleférico, assunto polêmico. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está tratando sobre o teleférico, um assunto polêmico, discutido e que massivamente está sendo questionado por toda a população de Florianópolis. Falando comigo sobre esse assunto, eu estou com o vereador Lino Pérez, mais uma vez repetindo que é professor e coordenador do GEMURB, Grupo de Estudos de Mobilidade Urbana da UFSC, e o professor Werner Kraus, que é um estudioso da área, já conhecido na cidade, que fez uma análise técnica sobre o tema. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre algumas informações cruzadas, né? No mesmo momento que se discute o teleférico, está também se estudando verba para, por exemplo, ali a região da rua Deputado Antônio do Vieira. No mesmo momento que se discute o teleférico, também estão sendo, a presidente Dilma trouxe dinheiro para recursos de mobilidade urbana. Tem uma linha cruzada aí, as coisas não estão conversando entre si para que, de fato, tragam benefícios para a cidade de Florianópolis no quesito mobilidade urbana, professor? Eu diria que esse é exatamente o caso, Amanda. A gente, como já destacou o vereador Lino no primeiro bloco, se a preocupação da prefeitura é com a questão social, do acesso das populações de baixa renda do maciço do Morro da Cruz a uma solução de mobilidade mais moderna, certamente esse teleférico não resolve, já destacamos isso, né? Então nós precisaríamos que, para a solução do problema de mobilidade que o teleférico em tese poderia ajudar, que é o deslocamento T100-UFSC, há uma linha cruzada. Por quê? Porque vai ter um corredor exclusivo nesse trecho, que atende perfeitamente a necessidade de demanda e de capacidade para aquele trecho, né? E na questão do acesso, da preocupação social com a mobilidade, nós não precisamos, esse teleférico ele é o contrário, tá? Ele é elitista. Sim. O que nós precisamos é um benefício geral para a população do maciço, na forma destacada pelo professor Lino, que são funiculares, ou o pessoal também chama isso de plano inclinado, né? É um elevador de plano inclinado, que aí sim faz uns 6, podemos fazer até mais que esses, ao longo da encosta, várias estações ao longo da encosta, e eles ajudam na subida. O prefeito vem dizendo, né, vereador, que esse projeto é para beneficiar aquele pessoal com sacola de com. Como assim? Como assim, prefeito? Quer dizer, uma estação colocada no Alto da Caíra não vai ajudar ninguém aqui, enfim, nos morros daquele... Nós vamos mencionar isso, inclusive, no seu estudo que foi feito recentemente. Professor Lino, pegando o gancho do que o professor Werner está falando, eu gostaria que o senhor falasse, nesse momento o senhor citou, inclusive, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que está fazendo um estudo de pesquisa de origem e destino, inclusive eu pude acompanhar de perto o processo, e que está trazendo todas as ressalvas de 13 municípios da Grande Florianópolis sobre o quesito mobilidade urbana. Nesse momento também a presidente Dilma está trazendo recursos, eu repito, né, não há que se esperar esses estudos, a conclusão desses estudos, para que a gente possa, não seria a solução, para que, enfim, esses recursos possam ser enviados e dirigidos para questões que, de fato, desaguem esse fluxo, né, que façam o trânsito andar aqui em Florianópolis? Isso. É o seguinte, nós já estamos há anos, deixar bem claro, em primeiro lugar, que o prefeito alega que não há propostas, o que é sem fundamento esse argumento. Exatamente na ideia que ele contratou técnicos para o IPUF, na preocupação técnica, que eu acho que não está respondendo, o aspecto técnico é outro problema, na realidade, o GEMURB, por exemplo, está há 4 anos estudando uma proposta metropolitana. Mas mesmo nós estamos aguardando um estudo de destino que agora o Plamos vai desenvolver. Com base nisso, que a gente vai fazer um estudo mais profundo a médio e longo prazo. Bom, nós temos uma preocupação, senhor prefeito, já há muito tempo, dando soluções a médio e curto prazo, sempre esperando uma origem de destino, mas já estudando problema urbano já há muitos anos. Não só eu, mas tem vários, o professor Werner, temos professores da engenharia, dando soluções. Acontece que a prefeitura, e não as gestões anteriores, não faz um trabalho de cooperação da universidade, que nós temos 2 universidades, uma federal e uma estadual, e é um desperdício do órgão público que não faz um trabalho contínuo de colaboração técnica.
Há estudos para isso. Nosso estudo, porque ele fala o prefeito que não tem proposta. Como? Nós temos propostas. A proposta é através de corredor de ônibus metropolitana, uma solução metropolitana. Já falamos não só para ele, para os prefeitos anteriores, como os próprios governadores. Lembra que tinha lá a Quarta Ponte, que é um projeto mega imobiliário, veio na época do Luiz Henrique, o mesmo Luiz Henrique trazia a copa para cá, gastando 500 milhões para um VLT, que ia, no caso do Figueirense, até a Beira-Mar, que foi um tamanho de descalabro, aquilo lá foi caríssimo, nós criticamos ele, no final ele abandonou a proposta, enfim. Então, nós temos que, por favor, pelo amor de Deus, chega de ficar com essa discussão. Quando se ataca, faz uma crítica à prefeitura, ela não tem uma postura republicana e técnica de fato, o prefeito diz que tem, que não tem. Então faça um trabalho, escute a universidade, como é nosso caso, os vários técnicos têm à disposição para colocar esse trabalho. Bom, então nesse sentido é o seguinte, primeiro, o recurso tinha que ser, fazer um projeto, debater, e esse projeto não só municipal, mas metropolitano. Aí, com isso, você vai ter um recurso que pode chegar a mais de 1 bilhão, se você fazer um projeto sério, e nós, toda a universidade com a prefeitura e o governo do Estado, porque era junto com o governo do Estado, Sim. pressionarmos o governo federal, porque a Dilma, nas manifestações do ano passado, prometeu 50 bilhões. E aqui, por problemas acumulados já de décadas, merece recursos vultosos, mas não por fragmentos de 150 milhões, que é muito pouco. Essa verba está sendo liberada agora como crédito da Caixa Econômica Federal, sem projeto. Ele é muito pouco para o que precisa a região metropolitana dar uma solução definitiva a longo prazo. Então eu queria colocar aqui que fica um fragmento, a prefeitura veio com uma proposta, e eu quero dizer, vira um factoide, porque o Teleférico está virando um factoide, como foi o Luiz Henrique com o VLT na época com a proposta dele. E aí vira uma espécie de bode no meio da sala. Bom, agora virou um bode, né? Quem é que tira o bode do meio da fora? Está fedendo esse bode. Tá? Que é teleférico, ele está fora de lugar. Então as prefeituras ficam lançando propostas fragmentadas, momentâneas, imediatistas, sem uma perspectiva a longo prazo. Então nós estamos propondo isso, a universidade está à disposição, o professor Werner já está colocando há muito tempo uma solução, por exemplo, do BRT, certo? Que tem que ser considerada, não dá para ficar esperando vir com uma outra solução. Bom, depois ficar criticando a universidade. Não nos escuta. Não adianta pegar um técnico de lá e colocar dentro da prefeitura. Não, tem que fazer um debate amplo com a sociedade, com as universidades todas, num trabalho corajoso de nos escutarmos e fazer uma espécie de consórcio. E segundo, não é só a prefeitura de Florianópolis, viu? É com as prefeituras todas do entorno da bacia. Por exemplo, lembra o Ronélio com a proposta lá do transporte marítimo? Ele veio com a solução do barco, que eu acho uma solução muito boa, eu falei para ele, mas isolado de Florianópolis. Eu falei, Ronélio, prefeito de Palhoça, não adianta ficar só um barco tipo Niterói, isso está desvinculado do sistema geral. Ele ficou meio irritado comigo. E outra, cuidado com a licitação do transporte, porque dependendo da licitação dos barcos, pode virar um outro problema de licitação com problemas de falta de transparência. Ele ficou irritado comigo. Mas, senhor Ronélio, fala com o prefeito de Florianópolis, que é o Dário Berger, para que porque tem que ser o Florianópolis que coordena esse processo. Aí, no caso, virou um factoide novo, mais um isolado que depois se perde. Então, o teleférico, assim como está, e está fora de lugar, ele é um factoide e não tem uma relação com a mobilidade como um todo, de falta de grado, e está virando um bode no meio da sala, que está cheirando mal. Vamos pontuar os problemas, então, do estudo do professor Werner, alguns já citados anteriormente, mas eu queria que vocês explicassem os outros que a gente ainda não falou. Baixo impacto na mobilidade da população geral, né? E também não atende as pessoas com deficiência. Então, só pegando ainda um pouquinho do gancho da tua colocação anterior, de fato, a gente está avançando e é excelente que o governo do Estado, através da SC Parcerias, tenha conseguido recursos do BNDES para fazer esse estudo metropolitano de qual seria o melhor sistema, etc. Né? E aí tu pergunta, bom, mas não seria melhor aguardar os resultados? Olha, Amanda, eu diria o seguinte, se se implanta um corredor de ônibus no entorno do Morro da Cruz, é tranquilo integrá-lo numa futura solução metropolitana que venha a ser proposta. Não precisa necessariamente esperar um estudo. Exato, tem questões que são óbvias, são necessárias. E o corredor é consenso, a maioria é uma proposta que tem um acordo técnico e com a sociedade. Sim. Corredor, não há polêmica. Então, agora com relação aos problemas que tu apontas aí, né, que estão também no estudo que a gente preparou, sobre baixo impacto na mobilidade, ora, a gente tem hoje em torno de 220 mil usuários, ou 220 mil viagens por dia no transporte coletivo de Florianópolis, sem falar da região metropolitana. Né? A prefeitura sonha em 15 mil viagens por dia no teleférico. Isso é uma outra coisa. Todo projeto de transporte que quer ser vendido a qualquer custo anuncia uma demanda, por exemplo, Morro do Alemão, 30 mil viagens dia, está em 12.
Aqui, quando a prefeitura fala em 15 mil viagens dia, se der 10, 9, vai ser bacana. Mas 10 mil viagens em relação aos 220 mil é 5%, né? Sim. No estudo eu cito ali 15 mil viagens, 200 mil viagens metropolitanas, na cidade, 15 mil no teleférico, 8%. É muito pouco, mas o pior é que essas 15 mil não vão se consolidar. Porque a gente sabe, quando trabalha com transportes, e o usuário do Sistema Integrado de Transporte de Florianópolis sente isso, que a pior parte é a integração. Ele não quer transbordo, ele quer ir direto, quer pegar um ônibus da origem dele e possivelmente ir até o destino. Ora, isso nem sempre é factível, né? Às vezes é obrigado a fazer um transbordo numa estação e tal, né? Agora, com o teleférico, não, o cara é obrigado a largar o ônibus, caminhar, porque a estação é a 300 metros do Ticem na proposta original da prefeitura, ou até mais longe, na proposta que tem dos arquitetos do IPUF, caminhar esse trecho todo para embarcar no teleférico. Não vão fazer. Não vão fazer essa caminhada, portanto, não vai ter integração modal, né? E as pessoas com deficiência não serão atendidas. Então, o fabricante austríaco que está tentando vender essa tecnologia através do Ministério das Cidades, um esquema que é um esquema grande aí, de apoio com verbas públicas e tudo mais, eles anunciam que o sistema é acessível, ele tem total acessibilidade. Ora, na capacidade que a prefeitura está anunciando, uma capacidade de até 3 mil viagens por hora, significa 12 segundos de intervalo entre cabines. Então a cabine vem, chega na estação, ela não para, ela continua andando. Quem foi lá em Camboriú sabe como é que é, né? Sim. Ele não para, vai andando. O cadeirante ou a pessoa com deficiência tem 12 segundos para embarcar. Se não embarcar nesses 12 segundos, tem que parar o sistema. Aí para tudo, o cadeirante embarca. Agora, tu imagina o que é uma linha de 1 quilômetro, o teleférico todo vai ter em torno de 2.800, 3.000 metros de comprimento, né? Mas vai ter uma estação aí, digamos, vai ter cabo aí de, sei lá, 1,5 km de extensão. Imagina o que é parar isso tudo para embarcar uma pessoa, né? Dizem que dá para fazer com um embarque em 12 segundos de um cadeirante. Talvez. Eu quero saber como é que vai ser o desembarque. Enfim, me parece tudo muito complicado, e ainda mais em função do preço e tudo mais que a gente já destacou. Eu queria dar um ponto importante, o seguinte, o prefeito compara com a situação do Complexo do Alemão, que são várias montanhas, lá sim não tem acessibilidade de vários pontos. Mas lá é um fracasso, hein? Não, isso quer dizer agora, mesmo assim, que justifica, ele só atende uma parte, acho que é 20%, quanto da população? Não, é 10%. 10% lá que tem muito mais complexo, lá é acessível e nasce em vários pontos. E o Medellín, que também não dá para comparar com o Medellín. Aí é outro caso. Não, o Medellín tem uma integração com o metrô, entendeu? Ele é uma bacia ele é todo interligado, né? Não é incomparável. Aqui é um morro, só uma montanhazinha, certo? E que faz a volta rápida por cima ou passa de ônibus rápido. Então, é incomparável. Está fora de lugar essa referência. É errada tecnicamente, cientificamente, politicamente, socialmente, ok? Então isso tem que ficar bem claro, tá? Isso é a questão. Então, eu acho que há tempo de o senhor prefeito reparar esse erro, já, e desviar essa verba para a questão do corredor e do sistema como um todo. O teleférico, talvez, tem que fazer um debate, fazer simulações, em áreas mais complicadas, que talvez na Lagoa, para aquela região toda do Rio Vermelho, tá, enfim, de gaveta no verão, então ali é um problema seríssimo, difícil de resolver, mas mesmo assim tem que estudar e fazer simulações para chegar a ter uma conclusão num processo integrado, simulado, onde todos os modais vão ter o seu lugar. O teleférico não pode ficar acima com recursos desproporcional só para ele e não resolve. Então, o corredor de ônibus e funicular, aqueles plano inclinado, seria uma bela solução imediata e rápida de fazer, enquanto discutimos uma solução para daqui a 30 anos, metropolitana, enfim, com estudos científicos, etc. Outra questão também que está sendo levantado é que tem uma difícil integração com o sistema de ônibus. Eu acho muito interessante a gente explicar isso para quem está em casa, né? Então, a Ticem, se for... Que o senhor citou anteriormente com questão da passarela e tudo que daria mais tempo. É pior ainda, mas se for o Ticem, ele demora para chegar lá em cima. Quando chega lá em cima, na torre, demora... a torre só. Lá em cima, mesmo que o prefeito queira integrar com micro-ônibus, vai ser um outro sistema complicado para chegar ali, porque as ruas não têm, não são transversais. Eu queria só destacar... Só um pouquinho, e a pracinha lá em cima da Caeira é um campo de futebol que vai acabar com o campo de futebol da população local, é o poucas áreas que tem lá em cima. E lá embaixo, a Praça Santos Dumont é um patrimônio histórico, vai ser uma bomba, vai acabar com o projeto da comunidade. Isso. Mas com relação à questão da integração, eu vou ficar no aspecto tarifário. Sim. Né? Sim. Para garantir que o passageiro de ônibus, que já tem a integração no cartão, consiga integrar com o teleférico, o prefeito foi a Brasília pedir dinheiro. E é isso que é o nosso problema. Eu estou dizendo, gente, cidade de Florianópolis, atenção,
30 milhões por ano para garantir, de subsídio para garantir a operação do teleférico para 10 mil viagens por dia, tá? Em contraste a isso, para as 220 mil, se pegássemos esse dinheiro e aplicássemos em redução da tarifa, baixávamos em 58 centavos a tarifa. Quer dizer, a tarifa hoje no cartão, que está em 2,58, já com subsídio de 48 centavos, baixaria para R$2 no cartão, para 220 mil viagens. E isso sim é impacto social. Isso é política social do transporte da mobilidade. Baixar efetivamente a tarifa. Eu sou a favor do subsídio, vereador Lino, somos a favor do subsídio para o transporte público para baixar a tarifa, agora no modal, no modo de transporte eficiente, que é o transporte coletivo por ônibus. Outra coisa, que para terminar, só para acusar, mas na época, na campanha da época do Nildão, propôs o teleférico. Na época. Eu quero dizer que na época já tinha crítica àquela proposta teleférica. Eu era assessor na época da campanha eleitoral. Eu era simpático pela proposta do aeromóvel, mas mesmo assim eu não tinha que fazer um estudo na época. Agora, na época é pior ainda, agora já tem estudos maiores. Então não cabe, tá? Não procede dizer que já se propôs teleféricos, alguns prefeitos da época propuseram. Lá era pior. Na época também não tinha estudo, agora está melhor um pouco. Então, na época estava equivocada a solução. Havia uma boa intenção, porque ele realmente ele tem um fascínio no teleférico, né? Ele não tem impacto na paisagem e tal. Mas na prática, quando você faz estudos acumulados com a universidade, verificou que aquele modal não procede na forma como está colocado hoje ali naquele ponto. Várias ressalvas, ainda esperamos ansiosamente pelo projeto, enfim, para dar uma olhada, para ser discutido em fato, mas eu queria agradecer a presença de vocês, professor Werner sempre tão atencioso, professor Lino sempre aqui presente falando sobre mobilidade urbana e que se erga a bandeira de fato da mobilidade, que a gente possa aí ter soluções para a nossa cidade. Obrigada pela participação. Obrigado. O programa Impressões vai ficando por aqui, nós voltamos em uma próxima edição com muito mais assuntos referentes à nossa cidade, especialmente para você. Até uma próxima vez.